Estamos aqui em mais um podcast do Centro de Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro e hoje nós vamos conversar sobre punches, sobre tecnologia, sobre inovação em alguns setores. E temos aqui Gilberto Bufara Júnior, que está entrando online conosco, tá de Mangaratiba hoje, né, aqui no Rio de Janeiro, que é o CEO da Stella Tecnologia. E o Rafael Vasconcelos, que está presencial aqui conosco, representando o Conselho de Inovação da Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Rafael, que é um dos conselheiros do Conselho, e participa das empresas Ecoa e Pura. Então vem com a gente que vai ser bacana o papo hoje. Bom, Rafael, vamos começar contigo. Conta um pouquinho do Conselho de Inovação da Associação Comercial, como é que você chegou no Conselho, como que você vê a força do Conselho, desse grande think tank, que discute temas de inovação de uma forma mais ampla para o Rio de Janeiro e para o Brasil através do Rio. Primeiramente, quero agradecer o convite de estar aqui conversando com vocês. Acho que a inovação ela se faz presente em todos os momentos da nossa vida, né? No dia a dia. E eu recebi o convite, né, do Júlio, que é o presidente do Conselho de Inovação daqui da CRJ. E como a Ecoa, né, especificamente, ela está muito envolvida nesse segmento de inovação, a gente teve a oportunidade de participar não só de alguns desafios de grandes empresas, como, né, o desafio do Startup Shell Engineer, do Santander Awards no ano passado. Tivemos oportunidade também de falar sobre cidades inteligentes no Rio Innovation Week do ano passado. E recentemente a gente recebeu o convite do Web Summit para poder fazer parte do evento, fazer um pitch da nossa empresa no evento, estar presente também no evento com um stand, demonstrando, conversando com investidores. Então, como a gente vivenciou todo esse... a gente tem essa interação de inovação aberta com grandes empresas, né, com grandes eventos, o Júlio achou pertinente a gente iniciar, né, o projeto aqui na Associação Comercial, né, para que a gente possa desenvolver a inovação do Rio de Janeiro não só com inovação aberta, né, que é a grande metodologia, vamos dizer assim, que todos conhecem, onde a gente desenvolve startups, né, mentora essas empresas para que elas cheguem num ponto de saírem efetivamente, né, do papel, de começarem a criar corpo, mas também a gente tem um corpo empresarial muito grande aqui na Associação Comercial do Rio de Janeiro, e eu acho que o nosso grande desafio é mapear o mercado, né, de inovação do Rio de Janeiro, tanto quanto as startups e os empresários que investem, né, mas a gente precisa de chegar no nivelamento de conhecimento tanto dos empresários e quanto das startups, né, de qual o objetivo e o papel de cada um, né? Porque muitas vezes a startup ela tem, né, um desejo, uma realidade que ela não se aplica na vida dos empresários, e muitas vezes os empresários também não entendem muitas vezes a real necessidade das startups. Então, se a gente fizer esse nivelamento de conhecimento, né, esse alinhamento de expectativa entre as duas partes e colocar em ações práticas para que essas soluções saiam realmente, né, de um estado de experimento para um estado realmente operacional, faturando, trazendo solução, resolvendo problemas, eu acho que a gente consegue evoluir bastante. E a gente conta, obviamente, com a grande, né, expertise da Associação Comercial de ter grandes empresários, grandes empresas. A sua história fala por si. Então a gente conta com a força grande da associação para que a gente possa caminhar esse segmento de inovação aqui no Rio de Janeiro, que é muito importante para todo mundo. A associação já vive inovação há muito tempo, né? Verdade. Você sabe, os telégrafos,
O primeiro cabo foi discutido aqui dentro e promovido pela Associação Comercial do Rio de Janeiro. A gente estava até batendo um papinho antes, né? Verdade. E ali vamos chegar no Gilberto. O primeiro voo cruzando o Atlântico Sul saiu daqui, a 10 passos da sede da Associação Comercial do Rio de Janeiro, que era ali onde hoje é a Casa França Brasil. Então, a inovação há 215 anos faz parte da nossa vida aqui na associação. E o Centro de Negócios tem muito isso. Tentar fazer o match entre a necessidade, entre a vida real e até mesmo entender o timing, né? Qual é o time de entrada desse novo produto? Porque é uma questão de cultura dentro, às vezes, da própria organização. Às vezes o CEO fala, legal, eu preciso disso, mas como é que eu convenço todo o meu time? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa startup e botá-la aqui dentro, começar a mostrar que ninguém vai perder necessariamente o emprego e a coisa vai andar melhor, vai trazer um resultado melhor para a empresa. E para as questões sociais, né, Rafael, porque hoje a gente tem esse grande problema, que é um problema nosso também, lá no Rio Grande do Sul. Eu integro uma comissão da engenharia pelo Rio Grande do Sul para buscar soluções. Estamos aí numa maratona de entender quais são os produtos, os serviços, as inovações que a gente pode somar lá nesse processo de recuperação e na mitigação de que novos fatores aconteçam, como aconteceu. Então, Gilberto, você tem uma parada que é bem bacana, que é essa questão dos vantes, e que é um espaço para a gente explodir a mente em possibilidades de como que isso pode trazer vantagens para salvar vidas no Rio Grande do Sul, para monitorar Petrópolis, Teresópolis, Manaus. Conta um pouquinho para a gente o que é um Vant, aquele drone grandão, né? Conta um pouquinho o que é isso, como é que você visualiza, quais são os projetos que você consegue compartilhar aqui conosco, que você tem desenvolvido. Ok. Primeiro estabelecer o que é VANT, né? VANT é veículo aéreo não tripulado, né? E é uma tradução para o português da sigla UAV, que é Unmanned Aerial Vehicle, que é veículo aéreo não tripulado em inglês. E aí também, no início dessa indústria, lá na década de 40, 50, os primeiros aviões não tripulados que foram feitos, vamos fazer esse barulho esse barulho de drone, né? Que drone quer dizer zangão em inglês, né? Aquele barulho da asa da abelha batendo, né? Então drone, Vant, UAV, é tudo a mesma coisa. E a Stella Tecnologia, ela é um spin-off de uma empresa da Santos Lab, que é a primeira empresa de drone do Brasil, foi fundada em 2006. Eu vendi a Santos Lab em 2015 para o antigo sócio, Gabriel Kipabin, e iniciei a Stella Tecnologia com o objetivo de desenvolver drones de grande porte. Porque drone pequeno, a barreira de entrada é pequena e o que você consegue resolver, os problemas que você consegue resolver com drones de grande porte, são os problemas grandes que um país grande de proporções continentais como o Brasil precisa. E um empresário como eu busca diferencial competitivo, né? Então, eu estou entre poucas empresas que desenvolvem drones nesse porte, né? Nós construímos o maior drone feito no Brasil, que é o Atobá, que tem 500 quilos de peso máximo de decolagem, e construímos o segundo maior drone do Brasil, que é o Albatroz, com 200 quilos de peso máximo de decolagem. E o que isso pode fazer pelo Brasil? Primeiro, nós temos 16 quilômetros de fronteira e 7.000 quilômetros de faixa oceânica. Um drone para percorrer essa amplidão espacial que é o nosso país,
precisam ser plataformas aéreas muito grandes que consigam voar por muito tempo, carregar muito peso e alcançar muito, e ter um data link, ter uma comunicação que vai alcançar muito longe. Porque 100, 200 quilômetros é nada para o território da floresta amazônica, por exemplo. Que deve ter uns 2.000 quilômetros de um lado ao outro, né? Então você precisa aí de comunicação satelital, você precisa de embarcar nessas aeronaves tecnologias de ponta para você poder fazer elas funcionarem para o nosso país, né? Agora, recentemente, a Força Aérea estava usando um drone israelense para monitorar, para encontrar, fazer eles chamam de missão SAR, né? Que é Search and Rescue, né? Busca e salvamento. E, na verdade, o drone ele atua mais na parte da busca do que na parte do salvamento, porque ele está voando a, vamos dizer, 200 km por hora lá em cima, a 3.000 metros de altitude, mas ele está procurando pessoas, né? E aí você acha as pessoas e consegue transmitir a localização dessas pessoas para o solo. O drone funciona como um satélite barato, e que você pode designar ele para a região que você quer e obter imagens de alta resolução, porque ele está voando muito mais baixo que o satélite. Então isso pode ajudar não só nesses momentos de grandes problemas, como lá no Rio Grande do Sul, mas pode ajudar no levantamento de aerofotométrico de cidades, no entendimento até mesmo do avanço ou não do desmatamento na Amazônia. Eu vejo, às vezes, conversando com a turma que faz o monitoramento, né, todo aquele projeto Civan que foi desenvolvido, às vezes não consegue pegar. E um Vant, qual é a autonomia de um veículo aéreo desse comparado com uma aeronave que tem que fazer, às vezes, um helicóptero 2 escalas para conseguir chegar numa determinada área lá na Amazônia, né? Ou a opção dele é pegar um barco e ir para fazer uma simples verificação e voltar. Então, são duas coisas que são importantes. Um Vant como esse, um drone como esse, o nosso maior, ele tem uma autonomia de 28 horas. 28 horas? 28 horas. O menor tem uma autonomia de 22 horas, dependendo da carga paga, né, do peso que você está levando nele. O que acontece? Um helicóptero tem uma autonomia de 4 horas e meia, um avião também 5 horas, né? Um piloto não vai ficar mais que 5 horas, mais que 3 horas numa missão. Né? A vantagem do drone é que ele pode ficar 24 horas na missão. E o operador pode trocar e o drone continuar voando. Então essa capacidade de ter persistência em cima de uma missão e de não interromper essa missão e manter essa missão operacional é uma coisa particular dessa tecnologia. A gente, por exemplo, procurar pessoas e identificar onde é que estão as pessoas na enchente do Rio Grande do Sul. O Vant pode estar 24 horas nessa missão. Você pode ter um Vant no ar o tempo todo, né? E custa mais barato. Não tem um piloto lá dentro, né? E nem um piloto aguentaria ficar lá dentro, né? Dentro de um avião 24 horas procurando gente, né? Mas o drone consegue fazer isso. O drone também consegue, por exemplo, chegar numa missão, vamos dizer que a missão esteja a 500 quilômetros, ele consegue voar esses 500 quilômetros, que vai demorar a 200 quilômetros, vai demorar 2 horas e meia. 2 horas e meia. Vai demorar 2 horas e meia para chegar na missão. Chegou na missão, ele ainda vai poder ficar. Ele ainda vai poder ficar na missão mais umas 20 horas. Né? Você sabe, Gilberto, uma coisa interessante que você está dizendo. Se um helicóptero tem 4 horas, a missão dele maior vai ser uma missão de 2 horas. Quer dizer, a distância que ele vai alcançar é a distância que ele consegue num voo de 2 horas, porque ele vai precisar voltar. O helicóptero não tem muita vocação, ele tem vocação para procurar pessoas.
Mas ele tem uma vocação menor para procurar pessoas e uma vocação maior para buscar pessoas. Né? Uma situação ótima seria onde o Vant estaria procurando as pessoas e o helicóptero fosse buscar as pessoas depois. Né? Então, ele vai, busca a pessoa e traz. Né? Essa seria a situação mais otimizada que eu conseguiria imaginar, né? Numa situação dessa como do Rio Grande do Sul. Né? Ou até mesmo é possível levar alimento, levar água, esse Vant levar e soltar lá. É possível. Vamos dizer que aquele Vant que a FAB estava usando, ele não estava pronto para fazer isso. Ele estava pronto para fazer monitoramento. Né? Então, para você adequar um Vant para executar uma certa missão, ele tem que ser desenvolvido para isso, em geral, ou ser adaptado para isso. Né? E isso não ocorre no momento que existe uma emergência. Ele tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Então, vamos dizer que o governo fale, pô, eu quero estar pronto para a minha emergência, desenvolve aí os Vants para jogar comida. Aí sim. Né? Eu acho que eu vejo uma estrutura na América, nos Estados Unidos da América, muito boa para desastres. Puxa, mas eles têm furacões, eles têm uma adversidade muito grande de intempéries e de situações climáticas diferentes de nós aqui. Isso não quer dizer que aqui não aconteça. Está aí o fato de ter acontecido no Rio Grande do Sul, com a proporção que aconteceu. Como, né, Rafael, que a gente está aqui se preparando para mitigar que isso aconteça. Há 40 anos foi feito, ou mais de 40 anos, foi feita aquela contenção lá no Rio Grande do Sul e ela suportaria, o que eu ouvi é que ela suportaria aquela carga de pressão da água na altura que a água foi. Ela não conseguiu segurar por falta de manutenção, segundo eu ouvi. Então, é uma série de ações que precisam ser feitas para que nós possamos estar preparados, não só na mitigação e, caso aconteça, a gente conseguir dar uma resposta rápida, né? Já existe até no Senado americano, no Congresso, a discussão de ações emergenciais. Para que eu vou botar em votação? Se acontecer assim, assado, tá aí o resultado, já está liberado o dinheiro, já está liberado determinadas condições para que a emergência aconteça. Então, acho que passa por essa questão dos drones, até mesmo para busca e salvamento em condições normais. Eu fui escalar uma determinada região, aconteceu um problema, tem lá o drone que consegue fazer esse monitoramento, essa busca, ou até mesmo jogar algum medicamento até que o helicóptero consiga. Não, ele está num costão, do vento batendo do jeito que está, a gente não consegue aproximar para o resgate. Mas o drone consegue jogar ali e a pessoa resistir até o momento do resgate. E esse lado da água, hein, o Rafael? A Pura, né, ela tem um propósito, né, da gente aproveitar melhor, né, a nossa água que a gente utiliza. Né? O Humberto, que é um dos nossos sócios, ele tem uma expertise muito grande na parte de tratamento e reaproveitamento de água. E a nossa empresa é uma empresa carioca, nós ficamos aqui no Rio de Janeiro, né, o nosso escritório, mas a nossa fábrica fica em Rio das Ostras. Então, toda essa parte, né, de reaproveitamento de água, captação de água da chuva, tratamento de água, né, a nível de esgoto sanitário até o nível de potabilidade, né, fazendo toda a parte, né, de compreensão do lodo, desaguamento e tratamento da água, para que ela possa ser reaproveitada, né, a gente consegue fazer. Então, né, nos últimos anos, o Brasil perdeu aproximadamente 15% da sua capacidade hídrica. Então, se você pensar no Brasil como um dos grandes países que tem uma capacidade hídrica muito grande, perder 15% é uma coisa cavalar, né, é assustador.
E o mundo inteiro realmente precisa olhar não só os resíduos orgânicos, né? E aí a gente entra um pouco na ECOA através de resíduo orgânico, mas também olhar a água como um grande agente da vida, né? De uma maneira geral, e a gente pode reaproveitar e utilizar ela de maneira muito mais eficiente, sem dúvida alguma. Então a Pura, ela tem esse propósito, né? De dar um endereçamento mais adequado, né, à água, né, em canais ou verticais que possam ser utilizadas, né? Então vamos imaginar aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos estádios de futebol que pode ser feito um projeto que não tem, né, de captação de água da chuva para que o gramado seja regado e não utilizar água, por exemplo, da concessionária, né? A gente pode, grandes condomínios, a gente também pode fazer isso. Inclusive, estamos entregando um projeto agora na Barra da Tijuca para um grande condomínio que vai reaproveitar a água da chuva para que possa molhar, regar a sua área Fazer comum. Exatamente. Ô, Rafael, Diga. porra, cara, sabe que uma coisa que eu tava falando? A tua voz é mais jovem que a minha. Eu não vi teu rosto, mas eu já vi que você é um cara mais jovem. Mas eu me lembro que é uma coisa muito comum falar no Brasil, né? O Brasil é um país abençoado, nós temos minérios, nós temos terras férteis e nós temos água em abundância. E recentemente, você falou esse negócio que a gente perdeu 15% da nossa capacidade hídrica. E isso me faz pensar, né? Nada é garantido nessa vida, né? Nada é garantido, com toda certeza. Assim, nós temos realmente, assim, eu sou apaixonado pelo Rio, sou carioca, sou apaixonado pelo Rio, sou apaixonado pelo Brasil. Nós temos realmente tudo em abundância, só que a gente não dá o cuidado, a gente não dá o endereçamento da forma que a gente deveria. E assim, nós como empresários, né, eu acho que a gente utiliza, né, o nosso papel como empresário empreendedor para que a gente traga soluções efetivamente. E aí a gente entra, né, a gente volta à inovação, né, que a inovação está aqui exatamente para isso, para trazer novas soluções de utilização dos nossos melhores recursos, né? Então, concordo 100% com o Gilberto. Eu acho que o Brasil ele é 100% autossustentável. Nós temos tudo. Nós temos capacidade intelectual, nós temos recurso, nós temos todas as ferramentas para que a gente tenha um país, né, extremamente próspero em todas as áreas, mas eu acho que a gente precisa avançar um pouquinho na nossa mentalidade também, né, no alinhamento de expectativas, né, A gente não tem, a gente tem, mas a gente não tem num nível que a gente possa simplesmente relaxar e deixar a coisa correr sem tomar nenhum cuidado, né? É verdade. Tomar cuidado é importante, né? Que senão a gente perde mesmo os nossos recursos abundantes aí, né? Não, e indo para o lado das fortunas, ô Gilberto... Ele é finito, né, Gilberto? Ele não é infinito. Ele é abundante, mas ele é finito. A gente já viu casos aí de grandes fortunas que, num determinado momento, você poderia falar, poxa, mas isso não acaba nunca. E acabou. Mas aqui no Brasil, sobretudo aqui no Brasil, como fortunas acabam no Brasil? Como empresas maravilhosas fecham? Olha o caso da Mesbla, uma empresa centenária, maravilhosa. Exemplo, todo mundo, pô, eu quero trabalhar na Mesbla. Porra, a Mesbla fechou. Olha no mundo, olha a IBM, que era um gigante, agora ainda é uma grande empresa, mas não é mais não tem mais a expressividade que ela tinha, né? A própria indústria automobilística sofrendo essas mudanças aí, sendo as empresas tradicionais sendo engolidas pelos chineses, né? Na própria indústria de drone, né? A gente estava acostumado com o mercado onde o americano sempre domina. Quem domina a indústria de drone para o consumidor é a DJI, que é uma empresa chinesa. É verdade. Sem dúvida. É verdade, toda essa reacomodação do mercado, e aqui a gente está numa posição de fala, né? Porque a Associação Comercial, nesses 215 anos, viu muita acomodação de mercado acontecer e desde ali das ferrovias, que nós tínhamos a maior rede ferroviária do mundo no Brasil, e de repente partimos por uma insignificante rede ferroviária, infelizmente. E aí entra essas crises dos caminhões, vê que a gente está na mão dos caras. E que não tem uma alternativa. Exato. Então, sabe, eu acho que esse canal que a gente criou aqui,
o nosso podcast é a forma de dar visibilidade para várias ações que são importantes, vários negócios que são importantes, relevantes, negócios que geram impacto. A gente tem discutido empresas de impacto. A sua empresa, Gilberto, é uma empresa de impacto, porque se você está preservando, ajudando na preservação da segurança nossa, através da Marinha, através da Aeronáutica, com os seus equipamentos, bacana. Se você vai ajudar no salvamento de vidas com o seu equipamento, nossa, é uma empresa de impacto. Então a gente tem que avaliar que impacto os nossos negócios eles geram para a sociedade. Eu acho que esse é um ponto importante da gente falar e começar a mudar a mente para entender que impacto que eu estou gerando, né? Sem dúvida. Você falou uma palavra ali interessante, Ricardo, e assim, é a acomodação dos grandes, né? E a inovação, ela se faz hoje em dia muito mais necessária para os empresários de uma maneira muito mais latente que no passado, né? Então, hoje, um ano hoje representa alguns anos no passado. Então, eu penso, né, e a gente tem visto de uma maneira muito mais recorrente isso no mundo, que as empresas elas precisam estar muito ligadas à inovação para que elas não parem nesse estado de acomodação e, como o Gilberto falou muito bem, as pequenas, né, incomodando as gigantes, né? E temos casos assim, né, extremamente interessantes que a gente pode falar que todo mundo já conhece, né? A Blockbuster e a Netflix, né? Então, a Kodak, né, ela foi, por motivos de ela não ter inovado, ela também veio a falir. Então, eu, vestindo, né, um pouco o chapéu de empresa inovadora, a gente quer trazer soluções para que o mundo seja melhor, onde a gente entrega, né, coisas melhores para um mundo melhor, né? Eu acho que a gente precisa, né, e aí a associação comercial tem um papel fundamental nisso, trabalhar esses grandes empresários, né, não do passado, mas de um passado recente, né, que eles estejam abertos a essas inovações, né? O intraempreendedorismo também, as inovações, elas podem nascer inclusive dentro das empresas. Não necessariamente ela tem que vir de fora que você possa contratar. Então, as empresas já consolidadas, as empresas, né, que já têm grande corpo de funcionários, elas precisam desenvolver, né, um mindset, né, uma mentalidade inovadora dentro da empresa. E, às vezes, a inovação não precisa ser algo extraordinário. Pode ser uma mudança no processo para que você tenha, né, uma eficiência operacional melhor, e com certeza você tendo uma eficiência operacional, você tem uma lucratividade melhor, e por aí vai, né? Eu acho até, Rafael, que todo mundo está aberto, a grande maioria vai estar aberto à inovação. Você vê, a minha empresa tem 86 anos. O que já mudou nesse tempo todo, desde o momento que o meu avô chegou no Rio de Janeiro, vindo de Pernambuco, e falou assim, olha, vou abrir uma empresa para cuidar disso. Já mudou demais. Na década de 60, ele perguntou para o meu pai, mas esse negócio de ar-condicionado, caramba, a gente vai mudar um pouquinho a rota. Ele fazia frigorífico. Então, a inovação, você está pronto. Eu acho que o que falta muito é a comunicação. Por isso que a gente está começando o Centro de Negócios através do podcast, através de um canal de comunicação para trazer mais pares para o jogo, para que esses pares consigam dizer, porra, Gilberto, me explica melhor como é que é esse negócio desse teu drone aí que voa, sei lá, 28 horas. Porra, coisa maluca, eu não acredito não voa não. Então ele quebra o paradigma ali com o Gilberto, ele fala, cara, olha só, vou te mostrar aqui um vídeo. Ele volta para casa e fala, mulher, tem uma parada lá de um drone que, um negócio que voa e o bicho é pesado. Sabe aquele aviãozinho lá da fazenda? Então, é o peso do aviãozinho da fazenda, cara, que faz que jogos defensivos na lavoura.
Porra, mas é mesmo, mas voa, e aí você troca o piloto lá várias vezes. Se o cara quer o banheiro, ele vai ao banheiro, ele volta, tem outro lá que continua, se ele sentiu mal, se ele quer almoçar, jantar. E a parada tá lá, em tempo real, funcionando. Pois é, sabe uma coisa, a gente falando aqui sobre inovação, sobre desenvolvimento tecnológico, né? Você vê que os países que lideram no cenário mundial são os países que têm maior capacidade de geração de tecnologia, né? E os países que seguem são aqueles que não têm, que são estéreis na capacidade de desenvolver coisas que vão conferir a esse país não só poder por ter essa tecnologia, mas também um diferencial competitivo. É muito importante a elite de um país entender a necessidade desse país gerar inovação e ter um ambiente favorável para isso, né? E o que acontece é que, às vezes, né, pô, a gente tem eu estava falando antes, da capacidade de uma empresa de se adaptar, né? Então a gente perde muitas empresas também, é uma coisa que a gente tem que pensar. A gente perde muitas empresas por incapacidade de se adaptar. Não é só no Brasil, né? A gente estava falando aí da Kodak, a gente pode falar da Xerox, da Polaroid, da outra, da Fuji, filme que conseguiu se adaptar mais ou menos. Da indústria automobilística, que está se ferrando, agora com a mudança de paradigma. Então, quer dizer, a gente está sempre vivendo num ambiente, e hoje em dia, mais do que nunca, né? Eu acho que quando você estava falando na virada do século XIX, aí, a gente falava do telefone, da invenção do avião, do carro, da psicanálise, tudo isso foi inventado no século XIX, foi uma época muito fértil. Agora, nesse momento do século XXI, a gente está vivendo um momento parecido, né, de muita ebulição, muita velocidade na geração de tecnologias, e mesmo a gente não consegue, a gente tenta acompanhar, mas é muito difícil acompanhar a velocidade que as coisas estão mudando, agora a inteligência artificial, né? Então, quer dizer, no nosso caso agora da aeronave não tripulada, né? O nosso empreendimento, que foi feito com pouco dinheiro e com muita audácia, né? Tem que ter alguém que está disposto a perder, que está disposto a arriscar para desenvolver essa tecnologia. Na outra ponta, tem que ter um governo que queira dividir esse risco com você e que queira encampar isso aí, que esteja olhando para você, né? Às vezes, aí você tem mecanismos aí de distribuição de recursos para tecnologia, no caso da FINEP. A gente nunca ganhou o dinheiro da FINEP, mas existe. Agora, as pessoas que têm capacidade de realizar tem que ter um sistema que isso possa premiar quem tem a capacidade de execução e quem não tem. Essa é a nossa missão aqui, viu, Gilberto? É verdade. Isso aí, parabéns. Eu acho que, e continuando a falar dos tempos novos, o podcast é um veículo incrível. Eu escuto podcast dirigindo, né? E aí é como se o tempo que eu perdi no trânsito eu não perdi, porque eu assimilo uma série de informações e coisas que acontecem. Eu sou um grande freguês dos podcasts. Legal. Você sabe que, Gilberto, eu acho que o grande diferencial, e a gente tem ali uma condição de testar essa inovação dentro de casa, né? Teu pai é um cara fantástico, o meu pai também é inovador, e a gente testa, e às vezes acredito que o seu, assim como o meu, fala, mas, você tá falando uma parada que ninguém tá falando, cara. Isso vai dar dinheiro, isso vai dar retorno, você vai ficar aí batendo a cabeça de repente. Mas você está falando no negócio da tua família, você está a trabalhar 80 anos atrás com refrigeração, devia ser um troço de ponta 80 anos atrás, não? Então... Alta tecnologia, não? Então, o meu avô era representante da GE e o que tinha de alta tecnologia eram os compressores de refrigeração, com fluido refrigerante. Uma história um pouco ligada à refrigeração, uma curiosidade. Eu estava falando com um amigo meu que era dono da empresa, que era dona da Antártica. E aí, a família dele, nos anos 1800 e sei lá o quê, eles não trabalhavam com cerveja, eles fabricavam gelo.
Em 1800, você fabricar gelo deve ser uma parada muito, muito, muito especial. Verdade. Gelo em 1800 vai ser uma coisa valorizada. Não tinha geladeira, chegava aquela pedra de gelo. Lembra aquelas? Parece um gelo baiano, né? Aquele negócio. E chega aquele negócio lá e você quebra aquilo e usa para preservar ou para gelar alguma coisa, né? E aí falando, qual é o subproduto? O que a gente pode fazer? Um spin-off desse negócio de gelo. Pô, vamos fazer cerveja. Aí eles fizeram a Antártica. Que legal, cara. Olha só, e a refrigeração começou bem por aí. O Aero City Music Hall, ele foi refrigerado assim, com gelo seco, Com gelo. e ventiladores lá atrás. E eles trocavam aquele gelo seco e eles conseguiam assim ter um teatro refrigerado. Com uma umidade alta, né? Mas refrigerado. Sem dúvida. Então, é bem por aí a inovação e você falou do poder público, né? Eu acho que nós temos uma missão muito grande, Gilberto. Hoje, eu tenho falado aqui, nós não somos partidários aqui, nós somos partidários do desenvolvimento, do empreendedorismo, da geração de melhor qualidade de vida para as pessoas. Esse é o nosso partido, né? E claro. Nós vemos aí que muitas vezes um vereador, um prefeito é eleito por ser, falando vereador e prefeito, porque o momento político agora é esse, que se avizinha, no amigo do bairro. E você fala, ele é gente boa, eu tomo café com ele, eu tomo cerveja, nossa, ele conta piada, o cara é meu irmão, eu faço tudo por ele. Mas ele é o cara para você colocar no legislativo? Ele tem capacidade para além da cerveja, para além do café, para além de contar piada? O sistema não corrobora para isso. Os políticos não querem que você faça um escrutínio da vida para votar neles. Eles querem que você vote num nome. Esse nome é bonito, esse cara é bonito, falou bem, teve lá na minha comunidade. Porque se você for olhar direito para quem esses caras são, provavelmente poucos passariam pelo teste, né? E assim, nós temos essa missão. O que se apresenta hoje é isso. Grande parte deles não tem capacidade de entendimento. Olha, você falou nisso, eu lembrei de uma coisa. Um dos empreendimentos que eu fiz no ano em que eu fundei em 98, fechei em 2000 e pouco, em 2003, foi um site chamado democracia.com.br. O que eu fazia naquilo ali era evidenciar a atividade legislativa, né, dos deputados e senadores, né? E de vez em quando eu publicava a lista dos mais ausentes, né? E o Aécio Neves, quando era presidente da Câmara, ele sempre encabeçava a lista do deputado mais ausente. E vamos lá, e aí vamos lá, essa informação gerando o cara. Olha o que deu no cara. O cara estava envolvido em corrupção, envergonhou o nome do avô dele. E é um cara aí, um deputado que fica trabalhando por trás aí, mas todo mundo sabe o que ele é hoje, inclusive o povo de Minas que não votou nele. Verdade. Então, a nossa missão é uma missão pesada e para isso a gente precisa de pares como vocês, né? E graças a Deus a gente consegue pensar em ações conjuntas em prol do bem comum e o bem comum acaba voltando para o bem individual de cada um de nós. E você sabe, nós precisamos trabalhar e chegar perto dessas pessoas com uma linguagem muitas vezes mais simplificada e mostrar tecnicamente o porquê disso ou o porquê daquilo. Eu não sei quanto custa um Vant desse que você tem, mas não é pouco dinheiro. Mas se você está comparando um helicóptero que vai custar 10 milhões, 20, 30, 50, 150 milhões de reais para um Vant, a história é completamente diferente. Então eu compro 4 Vantes, 5 Vantes para cada helicóptero. Espera aí, eu não estaria mudando a realidade? A gente precisa fazer essa comunicação e é esse o canal que nós temos, a ferramenta que nós temos hoje, é esse podcast, para chegar junto, porque tem muitos também que não têm esse conhecimento, tomaram um susto quando lá chegaram e no cargo, na missão lá nas câmaras municipais e fala assim, gente, eu preciso aprender, eu preciso entender.
O que É está o potencial. disponível hoje de confiança, de confiabilidade, com chancela, como é uma entidade dessa daqui, né? Sem dúvida. Então nós temos uma missão bem séria. Eu tive uma experiência agora recente, em função do Web Summit, e aí eu vou pedir até um pouquinho a oportunidade para falar um pouquinho da ECOA, e aí falando em inovação, falando em novas soluções, Humberto Barreto, que é um dos nossos sócios, ele desenvolveu uma grande solução de eficiência energética, efetivamente, onde a gente amplia, né, a matéria-prima para a produção de etanol. Então, a gente produz etanol a partir de resíduos orgânicos. Tá? Então, resíduo de coco, resíduo de caroço de açaí, em grande quantidade, a gente consegue uma grande quantidade na produção de etanol de segunda geração. E todo esse processo já foi patenteado, né? E são 2 processos, né? A transformação do etanol e o outro combustível que a gente consegue produzir a partir da matéria orgânica é o combustível de aviação. E aí eu quero falar especificamente sobre o combustível de aviação, porque no Web Summit a gente teve a oportunidade de estar lá nos 3 dias, fizemos o pitch para a plateia, né? A gente teve um stand lá no evento também, e a gente teve uma interação com o pessoal da Embraer que assim, foi espetacular. Primeiramente, assim, a Embraer assim, é um caso de sucesso nosso. Né? Um orgulho nacional. Um orgulho nacional nosso, que é muito bacana. E você ver você conversar com os profissionais da Embraer dá muito orgulho, né? Assim, da capacidade, né, intelectual. E assim, eles têm esse apetite para negócio, o que é muito legal. Né? Então, e eu, assim, a Embraer eu acompanho já há um tempo, inclusive um dos fundadores eu acompanho há bastante tempo, que é o Osiris Silva. E... O fundador. O fundador, né? O The Man. O cara, né? Na verdade, ele tinha os caras lá, mas ele era o principal. Ele era o principal, exatamente. E aí a gente falando sobre ambiente político, o Gilberto falou muito bem sobre correr risco, né, ter um ambiente próspero, né, e fértil, né, para tomada de decisão, para correr risco e para os empreendedores avançarem. Eu acho que a Embraer está fazendo esse meio de campo, pelo menos com a gente, para conversar sobre a produção do combustível de aviação e etc. Muito legal. E tem uma frase do Osiris que tem uma história, né, nem uma frase, que ele parece que ele foi numa das entregas do Prêmio Nobel da Paz e ele muito indignado com aquilo por, assim, nunca um brasileiro ganhou e etc. Ele foi perguntar para algumas pessoas da banca, alguma coisa nesse sentido, né? E o motivo do espanto dele, porque assim, nós temos, né, inventores, empresários, né, cientistas, a gente tem tudo aqui dentro que com certeza a gente poderia já ter ganho um ou ter mais de um, enfim. E a frase que o pessoal lá do evento disse é que o Brasil, ele mata os empreendedores deles. Então, a gente mata os nossos empresários. Seja, né, por um ambiente não tão favorável para você empreender, né, seja, né, por situações políticas, né, tributárias, etc., carga, né, muito grande de impostos que muitas vezes faz com que o empresário não avance mais. Com pouco retorno, porque se tivesse retorno, a história seria outra, Seria outra, né? Apesar do Brasil ser um país extraordinário para você ter lucro, né, e margens interessantes, mesmo dentro desse ambiente muito hostil. Tá? É uma percepção que eu tenho. Mas eu acho que o processo, Gilberto, ele é muito dolorido. Para você chegar até lá, realmente você tem que ter uma posição de resiliência, né, e de apetite financeiro também muito grande. Né, porque assim, ele não é um ambiente tão fértil para você avançar. Então, muitas dessas inovações, dessas tecnologias que realmente ficaram para trás, né, elas assim, poderiam ter sido extraordinárias, mas elas ficaram para trás por N questões, né? Então, o ITA, por exemplo, para cada garoto que se forma no ITA, ele tem que apresentar um projeto, né, real e ele tem que fazer algo, né, palpável, não é entregar um projeto
em laudas, né, ou apresentações em PPT, alguma coisa nesse sentido, mas ele tem que realmente executar um projeto. Então, no final de cada ano, né, que os garotos são formados no ITA, né, eles desenvolvem produtos, desenvolvem uma série de tecnologias que acabam ali. E muitos desses garotos do ITA, eles são cooptados pelo mercado financeiro, porque são garotos extraordinários, com grande capacidade de exatas, e o mercado financeiro, né, pega esses garotos porque eles são extraordinários mesmo. Mas por que não aproveitar essa garotada para empreender, desenvolver esses produtos, né? Enfim, então eu acho que a gente tem que repensar como um todo, né, Gilberto, essa questão de como a gente coloca todos esses projetos realmente para frente, sabe? Eu tenho um amigo, eu tenho um grande amigo que eu conheci, que trabalhava na Embraer, e quando eu estava na minha outra empresa, eu tive uma transação boa com a Embraer, a gente trabalhava junto, e esse cara da Embraer, ele falou, pô, Gilberto, eu acho que eu recebi uma proposta do Itaú, o que você acha? Eu falei, não pensa duas vezes, vai para o Itaú. Quer ganhar dinheiro, vai para o Itaú. E ele está ganhando hoje, sei lá, 5 vezes mais dinheiro que ele estaria ganhando se tivesse a Embraer. Agora tem muito talento lá, muita gente muito boa, e a Embraer é um motivo de orgulho. Mas a gente precisa repensar, né? O que a gente está fazendo com as pessoas de competência que a gente tem nesse país, né? E como é que a gente compete? Como é que o ambiente competitivo empresarial funciona, né? Se ele é muito predatório. E às vezes você tem várias empresas concorrendo e elas não estão se ajudando, elas estão se atrapalhando, na verdade. Entendeu? Às vezes o cara não deixa o outro ganhar, só para não deixar o outro ganhar, não quero perder. Então, quer dizer, é um ambiente de uma concorrência. Às vezes tem uma concorrência de baixo nível no mercado, a gente tem que fazer um exame de consciência. Mas isso tem muito a ver com a nossa cultura, né? A nossa cultura. Nós somos um país da impunidade, né? O país da impunidade você deixa, prospera, né? A erva daninha prospera no país onde tem impunidade, né? Então, se a impunidade ocorre nos escalões mais altos, ela se propaga para baixo e vai encontrar esse tipo de situação nos escalões mais baixos também, né? Então, você tem a sociedade inteira brasileira que é permeada por uma mentalidade que precisa ser revista, precisa rever. Coisas estruturais, né? Mas enquanto a gente não faz isso, é bom, é isso aí, olha, o Rafael aí, pô, trabalhar com água, cara, isso é um troço incrível. Eu estava pensando assim, Nobel da Paz e da porrada de grana, eu quero inventar uma maneira de purificar a água barata, mais barata, não sei o que, viabilizar. É um troço que dá Nobel da Paz e dá dinheiro tudo ao mesmo tempo. É verdade. Exato. A gente coisa fazer. muito bacana. Gilberto, a gente fazer o bem não precisa estar dissociado de ganhar dinheiro. Existe uma grande discussão de que se você ganha dinheiro, você não é um cara do bem. Não, você é um cara do bem porque você ganha dinheiro e você consegue, com isso, fazer o bem para a sociedade. E já caminhando, estou achando essa conversa de hoje extraordinária. Já caminhando para a nossa conclusão, vocês estavam falando de Embraer e um amigo me mandou aqui, o Eduardo Gouveia, que participou com a gente, é um grande investidor, me mandou aqui, olha, eVTOL disponível à venda no Brasil, um eVTOL chinês. Cadê o eVTOL? Ihang, chama Ihang isso. Eu vou meia hora. A minha indústria tem o seguinte, é difícil de uma pessoa avaliar. Às vezes o cara vê um troço bonito, mas ele não se toca, mas ele não pergunta, não faz a pergunta X. Quanto tempo esse negócio voa? Não, meia hora. Pô. Tá disponível no Brasil. E deve ter emissão para uma coisa que voa em meia hora, entendeu? Mas a pergunta até, Gilberto, a Embraer montou uma empresa, eu tive lá em São José, vendo, montou uma empresa de eVTOL. Cadê? A gente precisa, Gilberto. Boa pergunta. Isso é uma boa pergunta. Embraer, cadê o seu eVTOL? O eVTOL da Embraer, eles liberaram a empresa há 5 anos. E até agora não apresentaram nada. Por quê? Porque é difícil. Porque é um problema que todas as empresas de eVTOL estão incorrendo nesse problema. Você tem que carregar muita bateria, tipo no caso da Embraer, sei lá, uns 500 quilos de bateria para voar o tempo que eles precisam voar.
né? A empresa alemã, a Lilium, ela está com o mesmo problema. O problema de Evetol, todo mundo teve aquela coisa, mas ainda não conseguiram resolver o problema e estão aí. Tem empresas de vans também que ficam lançando projetos e não fazem voar nada, nunca, né? Porque, olha a coisa incrível. Então você chega assim e faz um negócio pé do chão. A nossa cultura lá na Stella Tecnologia é desenvolver, voar e depois falar. Esses caras não, eles fazem um desenho e aí falam. E depois não voa. Entendeu? Então, olha, pra gente voar. Ô, Gilberto, pra gente voar e continuar voando, eu vou falar aqui com a turma que está assistindo a gente. Olha, aqui tem um time de primeira, vem pra cá, porque a gente vai. Juntos nós vamos transformar o Rio de Janeiro e transformar o Brasil através do Rio de Janeiro. Vem pra cá, participa com a gente, vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho. Não, decolar, né? Decolar, vamos decolar. E é isso aí. Indo para as considerações finais, para a gente concluir. Suas considerações finais, Rafael? Primeiramente, quero agradecer novamente de estar aqui representando não só como CEO da ECOA e da Pura, mas também como conselheiro da associação e ressaltando a importância da Associação Comercial do Rio de Janeiro, né, para a nossa história, né, e para o nosso mercado aqui do Rio de Janeiro. Olha, minhas considerações finais, eu acho que é um desejo que eu tenho realmente muito latente dentro de mim, que é devolver, não devolver, né, mas potencializar ainda mais, né, o Rio de Janeiro, economicamente falando, né, e trazer ainda mais protagonismo para o Rio de Janeiro de forma através da inovação, de novas empresas, né? A gente pensar na reindustrialização do Rio de Janeiro, né? A gente perdeu muitas indústrias ao longo dos anos. Então, eu acho que esse é um processo que a gente pode... nós vamos fazer acontecer através da ECOA, com certeza. Então, acho que devolver esse protagonismo para o Rio de Janeiro, que ele merece, na verdade. O Rio, ele é o cartão postal, né, do Brasil para o mundo, realmente. Então, eu acho que nós como cariocas, nós temos esse papel e esse dever, né, de desenvolver a nossa comunidade carioca, não só como empresários, né, como pais de família, mas também de uma maneira mais, vamos dizer assim, sustentável. Então, a minha consideração final é que se você, todos, né, que estejam não só escutando esse podcast, mas eu acho que vale a pena realmente se juntar com a gente aqui da Associação Comercial ou outras associações, efetivamente, para que a gente consiga trabalhar realmente em prol, né, dos negócios e desenvolver o Rio de Janeiro como, né, o grande protagonista do Brasil que realmente nós somos. Então, o etanol, a história do etanol começou no Rio e foi para o Brasil inteiro, e aí, mais uma vez, o Rio de Janeiro perdeu esse protagonismo, né? A Bolsa de Valores, que era aqui no Rio de Janeiro, foi para São Paulo, mas tem um projeto para o ano que vem a gente ter a Bolsa de Valores novamente aqui no Rio de Janeiro, o que vai dar um movimento econômico para o nosso município, para o nosso estado extraordinário. Então, é realmente promover o nosso município para que a gente consiga avançar ainda mais e deixar o Rio de Janeiro de forma mais incrível do que ele é. Bacana, bacana. Gilberto? Olha, a gente falou tudo, eu esqueci de falar do Rio de Janeiro, é isso aí. Eu tenho uma idade, eu tenho 55 anos, eu nasci, eu vivi a década de 80, que é uma maravilha, a Bolsa de Valores estava aqui, aquele pessoal que trabalhava no mercado financeiro gastando dinheiro, cara, evadiu, todo mundo evadiu. Eu velejava uma época com um cara que era tipo tesoureiro da Aracruz Celulose. O governo garotinho, a Aracruz falou, vou sair do Brasil. O garotinho não telefonou para a Aracruz para perguntar, por que você vai sair? O que eu posso fazer para você ficar? Então a gente não tem políticos com capacidade gerencial para segurar a peteca, entendeu? Para não deixar ir embora, para não deixar a Fórmula 1 ir embora, para não deixar a Aracruz Celulose, que Deus a tenha aí, que também é outra empresa que faliu, ir embora, né? Para a gente manter o Rio, né? Eu vi também que nenhum prédio, quando eu estava crescendo, quando eu era adolescente, tinha grade. Hoje em dia todos os prédios têm grades. E aí nós somos prisioneiros dentro do nosso próprio prédio, né?
a segurança pública, né? O Rio é o estado que foi mais beneficiado, a cidade que foi mais beneficiada por Deus, né? É linda, uma cidade linda, mas o que os cariocas fazem com o Rio de Janeiro realmente é demais. A gente precisa pensar o que a gente está fazendo aqui, né? Em quem que a gente está votando, né? E o que estão fazendo, porque, porra, realmente não dá. Né? A minha empresa, seria muito mais fácil a minha empresa estar em São José dos Campos, mas eu moro aqui, eu amo estar aqui também. Então, daqui eu não vou sair, então tudo bem. Mas, pô, mas, cara, pelo amor de Deus, a gente precisa ver isso. A gente precisa. A associação comercial, pô, você vê que é um troço glorioso, né? Você vai no prédio, aí você vê que é uma coisa que tem antiguidade, né? Que pô, tem traçado da monarquia, né? Então, eu conheço ali os velhos, né? O Paulo Protásio, que é pai de um grande amigo meu, que eu adoro. Mas a gente está aí numa situação onde a gente tem que pensar o que a gente pode fazer para melhorar. Essa notícia que a Bolsa vai voltar para o Rio, eu não sabia. Isso é uma maravilha. O prefeito esteve aqui na semana passada, num almoço, dizendo que já fincou essa bandeira, né? Então, isso foi ótimo. Não, mas isso aí, o Paulista vai falar, tá bom, então, muito obrigado, estou transferindo tudo para aí. Duvido. Não. Tem uma história e eu acho que a gente tem que conversar mais, viu, Gilberto? Porque... É o tema para um podcast isso, hein? Isso é o tema para um podcast. Verdade. Não, com certeza. A gente tem que conversar mais. Não para por aqui, você que está assistindo a gente, vem para cá. Nós não somos muitos, mas temos um empenho absurdo para esse processo de transformação, uma capacidade gigantesca, mas nós precisamos de mais braços para que a gente consiga alcançar o que a gente pretende. Vamos alcançar o Rio de Janeiro numa posição melhor e o Brasil numa posição melhor. Vem para cá, participa com a gente. Obrigado, pessoal. Obrigado. Foi ótimo, cara. Sensacional.